As energias internas estão associadas a processos de mudança de forma. E uma dessas mudanças de forma é a deformação. E uma categoria da energia interna é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica é uma função única da posição. Matematicamente, eu estou querendo dizer que U, que é a energia potencial elástica, é uma função da posição, uma função da deformação do objeto. Vejamos aqui um gráfico da energia em Joule em função da posição em metro. Então, nesta figura, há um sistema massa-mola. Nessa posição, em x igual a mais 5 metros, a posição da massa é de mais 5. E também significa que a mola está esticada em relação à sua posição x igual a 0. Isto é, em x igual a 0, a mola está relaxada, não está nem comprimida e nem alongada. Quando x assume valores negativos, quero dizer que a mola está comprimida. Ela tem um tamanho menor do que aquele se ela estivesse relaxada. Agora veja que se a energia potencial elástica fosse proporcional a esse comprimento, a essa deformação, quando x fosse positivo, a energia potencial seria positiva. Quando x fosse igual a zero, a energia potencial elástica seria igual a zero. E se x fosse negativo, a energia potencial elástica seria negativa. E aqui temos um problema, porque a energia, seja ela qual for, é sempre um número positivo. Quero dizer com isso que a energia potencial elástica não deve ser aqui proporcional à deformação da mola. A energia potencial elástica deve ser, no mínimo, proporcional à deformação da mola ao quadrado. Porque se x, que é a deformação, assumir valores negativos, a deformação ao quadrado será positiva. Então a energia potencial elástica deve ser aqui proporcional a x ao quadrado. Veja que eu estou falando que a energia é proporcional a x ao quadrado, porque x tem dimensão de metro. X ao quadrado seria metro ao quadrado. E a energia tem unidade de quilograma vezes de metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então eu estou comparando duas grandezas diferentes, uma com dimensão de energia e outra com dimensão de comprimento ao quadrado. Para que tudo seja consistente dimensionalmente, deve existir um fator de proporcionalidade que tenha dimensão de quilograma por segundo ao quadrado. Aqui na minha ilustração eu tenho um sistema que é chamado de massa-mola. Então veja que nessa posição x igual a 5 metros, a energia potencial elástica é máxima, vale 25 joules. E eu posso verificar isso pelo diagrama de energia. Então vamos ver uma simulação quadro a quadro quando a deformação da mola começa a diminuir, isto é, quando o x começa a diminuir. Então, à medida que a deformação da mola diminui, a massa vai passar pelo ponto x igual a zero. Veja que nesse ponto x igual a zero, a energia potencial elástica é igual a zero, porque a deformação da mola, a minha variável x, é igual a zero. Veja que a energia potencial elástica vale zero. Agora, se a massa comprimir a mola, isto é, a deformação passa a ser negativa, x assume valores negativos, a energia potencial ainda é positiva, porque a energia deve ser um número positivo. E veja que a energia potencial está indo ao seu valor máximo novamente. Então, quando a massa empurra a mola à sua deformação máxima, à sua compressão máxima, veja que a energia potencial elástica é máxima. Esse ponto onde a energia potencial elástica é máxima, que seria x igual a menos 5 e x igual a mais 5, significa que nós temos um ponto de retorno. Nos pontos de retorno, a velocidade da massa é igual a zero. Veja que nesse ponto, a massa tem que parar para poder retornar. Então isto chama-se ponto de retorno. Veja que a massa agora vai retornar ao seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele onde x é igual a zero. É aquele onde a deformação da mola é igual a zero. Neste ponto, a energia potencial elástica da mola é igual a zero. E a velocidade da partícula é máxima. Quando a massa passa pelo seu ponto de equilíbrio, ela vai novamente em direção ao seu ponto de retorno, onde a massa assume um valor de velocidade igual a zero. Neste ponto, a energia potencial elástica é máxima novamente. Se não houver dissipação, a soma das energias cinética e potencial desse sistema fechado, massa-mola, é constante. E podemos escrever que a energia mecânica do sistema é igual à energia cinética mais a energia potencial. E agora, na nossa animação, eu vou mostrar a função energia cinética. No ponto de retorno,
a energia cinética vale 0 joules, porque a velocidade da partícula é zero. E a energia potencial elástica desse sistema massa-mola é máxima, vale 25 joules, porque a mola está esticada ao máximo. À medida que a mola tem a sua distensão diminuída, veja que a energia cinética aumenta. Até que no ponto de equilíbrio, em x igual a zero, deformação zero, a energia potencial é zero e a energia cinética é máxima. Isto é, quando a massa passa pelo ponto de equilíbrio, a velocidade é máxima. E se continuarmos agora a comprimir a mola, veja que a energia cinética diminui, mas a energia potencial elástica do sistema massa-mola aumenta, até que a energia potencial elástica é máxima no seu ponto de retorno e a energia cinética é igual a zero. Para qualquer tempo t, veja que a soma da energia cinética mais a energia potencial elástica é constante, que é a energia mecânica. No nosso diagrama, a energia mecânica está representada por uma linha na cor ciano paralela ao eixo das posições. Se eu pegar qualquer ponto da linha azul e somar a um ponto da linha laranja, para uma mesma posição, essa soma vai me dar um valor constante, que é a energia mecânica, que vale 25 joules. A energia potencial é mínima, e neste caso é nula, no ponto de equilíbrio, que é x igual a zero. E a energia cinética é máxima neste ponto. A energia potencial é máxima nos pontos de retorno, que são os pontos x igual a 5 e x igual a menos 5. E nesses pontos de retorno, a energia cinética é mínima. E neste caso, a energia cinética é zero. A energia mecânica é conservada nesse sistema massa-mola, para qualquer tempo t. Vamos estudar outros detalhes do diagrama de energia que acabamos de ver anteriormente. Eu fiz um print screen do diagrama de energia para a situação onde a massa está inicialmente no seu ponto de equilíbrio, em x igual a zero, que eu chamei de ponto x1, e vai empurrar a massa até um ponto x2, um pouco antes do ponto de retorno. Então, do ponto 1 para o ponto 2, a energia cinética diminui, que é a curva laranja, e a energia potencial aumenta, que é a curva azul. Nesse caminho de 1 para 2, a velocidade diminui, à medida que a mola comprime-se, e o movimento é retardado. Podemos ver isso pelo desenho. Na situação 1, o carro tem energia cinética máxima, e a energia potencial é nula, porque a mola não está comprimida. Então, eu representei isso pelo vetor V1. No ponto 2, a mola está parcialmente comprimida, de tal forma que a energia cinética diminuiu e a energia potencial elástica aumentou. Então, a velocidade no ponto 2 é menor que a velocidade no ponto 1. Veja que a aceleração é V2 menos V1. Como V1 é maior que V2, a aceleração é negativa. Vejamos uma outra situação, indo do ponto 2 para o ponto 1. A energia cinética aumenta, que é a curva laranja, e a energia potencial diminui, que é a curva azul. A velocidade aumenta à medida que a mola alonga-se. Vejamos aqui o diagrama. No ponto 2, a mola está parcialmente comprimida e vai empurrar o carrinho em direção ao seu ponto de equilíbrio. Então, no ponto 2, a velocidade do carrinho ainda é pequena, ele tem pouca energia cinética, e a energia potencial é maior. E no ponto 1, a energia cinética retoma o seu valor máximo, a velocidade é máxima, e a energia potencial é mínima. A aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é V1 e a velocidade inicial é V2. Veja que tanto V1 quanto V2 são negativos. Portanto, a variação da velocidade também será negativa nessa trajetória de 2 para 1. E a aceleração também será negativa. O movimento é acelerado, porque a aceleração e as velocidades apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Mas o importante aqui é notar que o objeto tende a ser acelerado na direção em que a energia potencial é menor, independente da direção original do movimento. Vamos rever isso? Do ponto 1 para 2. Do ponto 1 para 2, a energia cinética diminui e a energia potencial aumenta.
mas a aceleração aponta no sentido negativo do eixo x. E no sentido negativo do eixo x, ou seja, indo de 5 para menos 5, a energia potencial está diminuindo. E vamos agora ver do ponto 2 para o ponto 1. A energia cinética está aumentando e a energia potencial está diminuindo. E a aceleração aponta no mesmo sentido da diminuição do potencial. Isto é algo geral e vai valer para qualquer energia potencial. Se você define uma energia potencial, você pode dizer que o objeto está sendo acelerado na direção em que sua energia potencial, na direção em que a energia potencial do sistema é menor, independente da direção original do movimento. E aqui nesse slide eu vou definir para vocês a energia potencial elástica, uma expressão matemática para a energia potencial elástica a partir de um princípio geral que acabamos de ver, que as partes de qualquer sistema fechado sempre tendem a acelerar na direção que reduz a energia potencial do sistema. Vamos analisar primeiramente o nosso esquema. Na posição B, a mola encontra-se esticada, então sua deformação é positiva. Neste caso, a mola puxa o bloco de tal forma que sua aceleração é no sentido negativo do meu referencial, de tal modo que a energia potencial no ponto O, que é o ponto de equilíbrio, é menor que a energia potencial no ponto B, que é o ponto de retorno. Agora, se o bloco comprime a mola no ponto C, eu tenho uma deformação negativa, de tal forma que a aceleração do bloco se dá no sentido positivo do eixo x. E neste caso, a energia potencial no ponto O, no ponto de equilíbrio, é menor que a energia potencial no ponto C, que é um ponto de retorno. Então, em qualquer situação, e em particular essas duas que eu mostrei para vocês, veja que a aceleração aponta no sentido do menor potencial. A aceleração aponta para o ponto de equilíbrio. E no ponto de equilíbrio, a energia potencial é zero. E no segundo desenho, novamente, a aceleração aponta para o sentido do ponto de equilíbrio. E no ponto de equilíbrio, a energia potencial é igual a zero. Portanto, as partes de qualquer sistema fechado sempre tendem a acelerar na direção que reduz a energia potencial do sistema. Matematicamente, eu posso dizer que se x mede a deformação da mola, então a aceleração é proporcional a menos x. Veja que se x é positivo, a mola está esticada, a aceleração é negativa. Se x é negativo, isto é, a mola está comprimida, a aceleração é positiva. Então, essa proporcionalidade governa uma relação entre aceleração e deformação. Lembre-se aqui que x é deformação, enquanto a mola está esticada ou alongada. Bom, como a aceleração tem dimensão de metro por segundo ao quadrado e a deformação tem dimensão de metro, a proporcionalidade precisa ser substituída por um fator que deixa a equação homogênea dimensionalmente. E neste caso, esse fator de proporcionalidade é uma constante k, que nós definimos como constante elástica, dividido pela inércia do bloco. Com essa constante de proporcionalidade, esse lado direito da equação tem dimensão de metro por segundo ao quadrado. E o lado direito também tem dimensão de metro por segundo ao quadrado. A dimensão da constante elástica é de quilograma por segundo ao quadrado. Esta relação é chamada de relação de recorrência. Uma relação que associa a aceleração à deformação. Bom, mas o que nós podemos obter a partir dessa expressão da aceleração? O que isso tem a ver com a energia potencial elástica? Matematicamente, eu posso dizer que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, que é igual a menos a constante elástica dividido pela massa vezes a deformação. Se eu aplicar a regra da cadeia no lado esquerdo da equação, eu posso escrever que dv dt é análogo a dv dx, dx dt. E repito o lado direito da equação. Notando que dx dt é a velocidade. Se eu multiplico a equação anterior por dx, eu ficarei com dv vezes v
igual a menos K sobre M, x dx. Então isso aqui é uma integração por separação de variáveis. Do lado esquerdo eu tenho tudo que depende da velocidade e do lado direito tudo que depende da posição. Então se eu integrar do lado esquerdo da velocidade, de uma velocidade inicial até uma velocidade final, e integrar do lado direito de uma posição inicial até uma posição final, eu integro e vou encontrar o seguinte, que o lado esquerdo será meio da inércia vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a inércia vezes a velocidade inicial ao quadrado, igual a menos meio vezes a constante elástica vezes a deformação final ao quadrado, menos meio vezes a constante elástica vezes a deformação inicial ao quadrado. Ora, meio de mv ao quadrado é energia cinética. E meio de kx ao quadrado é o que nós vamos definir como energia potencial elástica. A energia potencial de uma mola. Então, eu posso escrever que a variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial, mais a energia elástica final menos a energia elástica inicial é igual a zero. Ou que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial elástica é igual a zero. Então aqui, pela primeira vez, estamos definindo uma expressão matemática, uma função matemática para a energia potencial elástica. E veja que a energia potencial elástica é realmente proporcional à deformação ao quadrado. E existe um fator de proporcionalidade de tal forma a deixar a equação dimensionalmente correta. O fator meio vem da integração de x dx. Para pequenas deformações elásticas em torno da origem, em torno do ponto de equilíbrio, a energia potencial elástica é dada pela expressão meio da constante elástica vezes a deformação ao quadrado. E a variação dessa energia potencial elástica é escrito como meio vezes a constante elástica, que multiplica a deformação final ao quadrado menos a deformação inicial ao quadrado. A energia potencial elástica é sempre um número não negativo. Pode ser zero e pode ser um valor positivo, mas nunca será um valor negativo. Contudo, a variação da energia potencial elástica pode assumir um valor negativo. Basta que a deformação final seja menor que a deformação inicial. Variações de energia podem assumir valores negativos. Não há problema nisso. E falando nisso, você pode escolher o ponto de referência que desejar como a posição em que a energia potencial elástica é zero. A variação da energia potencial elástica será a mesma. Como exemplo, considere o bloco e a mola na posição C. E eu defino essa energia potencial elástica como energia inicial, que é igual a 10 joules mais uma constante qualquer. E essa constante seria a energia nesse ponto. Vamos supor que essa constante valha 5 joules. Então a energia potencial elástica seria 10 joules mais 5 joules. A energia potencial final será 20 joules mais esses 5 joules que eu defini no ponto C, de tal forma que a variação da energia potencial elástica seja 10 joules. Ou, de outra forma, se eu defino C como zero, então a minha energia potencial elástica inicial vale 10 joules. E se C foi definido como zero, a minha energia potencial final vale 20 joules. A variação continua sendo 10 joules. A escolha do referencial de energia potencial elástica zero é arbitrária.